Há lugares no mundo onde o passado não desapareceu. Ele continua vivo nas pedras, nas muralhas, nas ruas estreitas e no silêncio carregado de milhares de anos de história. Lugares onde civilizações surgiram, desapareceram, entraram em guerra, construíram impérios e deixaram marcas que sobreviveram ao próprio tempo. Poucos países concentram tantas camadas da história humana quanto Israel. Uma terra pequena em tamanho, mas gigantesca em significado. Um lugar onde desertos encontram cidades modernas, onde fortalezas antigas observam rodovias iluminadas e onde tradições de milhares de anos convivem lado a lado com tecnologia de ponta. Israel não é apenas um país. É um território moldado por fé, conflitos, resistência e sobrevivência. Uma região onde praticamente cada montanha, cada vale, cada cidade guarda histórias capazes de atravessar séculos. No extremo leste do mar Mediterrâneo, entre desertos, montanhas e fronteiras disputadas, Israel ocupa uma posição estratégica que influenciou civilizações desde a antiguidade. Por milhares de anos, exércitos cruzaram essa terra. Impérios lutaram para controlá-la. Povos diferentes deixaram suas marcas, e religiões inteiras nasceram ali. Mas antes das muralhas, antes dos reinos, antes das cidades modernas, existia o deserto. Grande parte do território israelense é marcada por paisagens áridas, montanhas rochosas e vales secos esculpidos pelo tempo. No sul do país, o deserto do Negev domina o horizonte. Uma imensidão silenciosa onde o calor distorce o ar e a paisagem parece pertencer a outro planeta. Ali, crateras gigantes cortam o solo como feridas abertas na terra. Entre elas está Maktesh Ramon, uma das formações geológicas mais impressionantes do Oriente Médio. Vista do alto, ela parece o impacto de um meteoro gigantesco, mas sua origem é ainda mais antiga. Milhões de anos de erosão moldaram lentamente aquela paisagem, criando paredões rochosos, cânions e formações minerais que mudam de cor conforme a luz do sol atravessa o céu. Durante o dia, tons de amarelo, vermelho e cobre dominam o deserto. À noite, tudo desaparece na escuridão absoluta. E é nesse silêncio que o deserto revela sua verdadeira dimensão. Mas sobreviver ali nunca foi simples. Durante séculos, povos nômades aprenderam a atravessar aquelas regiões utilizando rotas invisíveis para quem vinha de fora. Os beduínos desenvolveram uma relação profunda com o deserto. Aprenderam a encontrar água onde parecia não existir nada, a reconhecer caminhos apenas pelas formações rochosas e a sobreviver em um ambiente onde qualquer erro podia ser fatal. Mesmo hoje, em pleno século XXI, parte dessa cultura continua viva. Tendas ainda surgem entre as montanhas áridas. Rebanhos cruzam regiões isoladas. E antigas tradições continuam resistindo à modernidade. Mas Israel não é feito apenas de desertos. Ao norte, a paisagem muda completamente. Montanhas cobertas por vegetação substituem as áreas áridas. O clima se torna mais frio, e vales férteis surgem entre colinas históricas. Na região da Galileia, o território ganha uma aparência completamente diferente. Oliveiras antigas cobrem as encostas. Campos agrícolas avançam até o horizonte, e pequenas cidades aparecem espalhadas entre montanhas verdes. Ali também está o Mar da Galileia. Apesar do nome, trata-se de um enorme lago de água doce, cercado por colinas e vilarejos históricos. Suas águas ajudaram civilizações inteiras a sobreviver. E durante milhares de anos,
rotas comerciais passaram por aquela região, conectando continentes. Mas talvez nenhum lugar em Israel concentre tanto peso histórico quanto Jerusalém. Poucas cidades no planeta carregam tanta importância espiritual, política e simbólica. Jerusalém é uma cidade onde diferentes tempos parecem existir ao mesmo tempo. Do lado de fora das muralhas, avenidas modernas, trânsito intenso e bairros contemporâneos revelam uma metrópole em constante crescimento. Mas dentro da cidade antiga, o passado continua presente. Ruas estreitas atravessam mercados movimentados. Escadarias de pedra conduzem a construções erguidas há séculos. E muralhas antigas cercam uma das regiões mais disputadas da história humana. Ali, diferentes religiões compartilham espaços separados por poucos metros. Sinagogas, igrejas e mesquitas coexistem dentro da mesma cidade. E cada uma delas guarda significados profundos para milhões de pessoas ao redor do mundo. O Muro Ocidental, conhecido como Muro das Lamentações, permanece como um dos locais mais sagrados do judaísmo. Milhares de pessoas visitam o local todos os anos. Algumas rezam em silêncio, outras deixam pequenos papéis entre as pedras, e muitas simplesmente observam, porque ali, mais do que arquitetura, existe memória. Mas Jerusalém não é apenas espiritualidade, ela também representa disputa. Ao longo da história, inúmeras guerras aconteceram naquela região. Romanos, persas, árabes, cruzados, otomanos, britânicos, todos passaram por ali. Todos deixaram marcas, e quase todos tentaram controlar a cidade. Porque controlar Jerusalém sempre significou muito mais do que controlar território. Significava influência, poder, legitimidade. Durante as cruzadas, exércitos atravessaram continentes inteiros em direção à cidade. Fortalezas foram erguidas, muralhas destruídas, e batalhas transformaram a região durante séculos. Até hoje, vestígios desse passado continuam espalhados por Israel. Castelos cruzados ainda surgem sobre montanhas. Ruínas antigas aparecem no meio do deserto. E cidades inteiras foram construídas sobre civilizações anteriores. Em alguns lugares, arqueólogos encontram camadas completas da história humana empilhadas umas sobre as outras. Uma cidade construída sobre outra, que foi construída sobre outra ainda mais antiga. Como se o próprio solo guardasse diferentes versões do passado. Mas Israel também possui uma face completamente moderna. Em Tel Aviv, o cenário muda radicalmente. Arranha-céus refletem o sol do Mediterrâneo. Praias movimentadas contrastam com o silêncio do deserto. E avenidas iluminadas revelam uma das cidades mais tecnológicas do Oriente Médio. Muitas vezes chamada de Vale do Silício Israelense, Tel Aviv se tornou um centro global de inovação. Empresas de tecnologia surgem constantemente. Laboratórios desenvolvem sistemas avançados e universidades atraem pesquisadores de diferentes partes do mundo. É um contraste difícil de ignorar, porque poucas horas separam cidades ultramodernas de regiões que parecem praticamente inalteradas há séculos. Mas talvez nenhum lugar represente tão bem os extremos geográficos de Israel quanto o Mar Morto. Situado na fronteira entre Israel e Jordânia, ele ocupa um dos pontos mais baixos da superfície terrestre. Ali, o calor é intenso. A paisagem parece mineral. E a concentração de sal é tão alta que quase nenhuma forma de vida consegue sobreviver em suas águas. O resultado cria uma sensação quase surreal. Pessoas flutuam sem esforço. Cristais de sal cobrem pedras e margens. E montanhas áridas cercam a região em todas as direções. Mas o Mar Morto também revela outro lado do tempo. Ano após ano, seu nível vem diminuindo. Áreas que antes estavam submersas
agora aparecem secas, e enormes crateras começaram a surgir próximas das margens, como se a própria paisagem estivesse lentamente se transformando diante dos olhos humanos. Mais ao norte, outra paisagem domina o horizonte: as colinas de Golã, uma região elevada marcada por vales, campos vulcânicos e antigas fortificações militares. Dali é possível observar fronteiras, montanhas distantes e áreas que há décadas ocupam posição estratégica no Oriente Médio. A geografia de Israel nunca foi apenas cenário. Ela sempre influenciou guerras, rotas comerciais e decisões políticas. Montanhas serviram como fortalezas naturais, desertos dificultaram invasões, e vales férteis sustentaram populações inteiras. Talvez por isso tantas civilizações tenham disputado essa pequena faixa de terra durante milhares de anos. Mas apesar de toda a história de conflitos, Israel também guarda momentos de silêncio absoluto. Em Masada, no topo de um planalto isolado próximo ao Mar Morto, ruínas antigas observam o deserto há quase 2000 anos. A fortaleza foi construída em uma posição praticamente inacessível. Penhascos cercam a montanha em quase todas as direções, e durante séculos ela simbolizou resistência. Segundo relatos históricos, foi ali que um grupo de judeus resistiu ao cerco romano até os momentos finais da revolta judaica no século I. Hoje, turistas sobem a montanha antes do amanhecer, apenas para observar o sol surgir sobre o deserto. E quando a luz finalmente atravessa as montanhas, a paisagem inteira muda de cor. O silêncio toma conta do lugar. E por alguns instantes, parece possível enxergar o peso da história espalhado sobre aquelas pedras. Mas Israel também é feito de movimento. Mercados lotados, estradas movimentadas, trens cruzando cidades, portos no Mediterrâneo, pessoas vindas de diferentes partes do mundo convivendo no mesmo território. Ao longo do século XX, milhões de imigrantes chegaram ao país vindos da Europa, Oriente Médio, África e Ásia. E isso transformou Israel em um mosaico cultural extremamente diverso. Idiomas diferentes se misturam diariamente. Tradições antigas convivem com estilos modernos. E influências culturais surgem em praticamente todos os aspectos da vida cotidiana. Na culinária, isso se torna ainda mais visível. Mercados oferecem especiarias, frutas secas, azeites e pães preparados da mesma forma há gerações. Restaurantes modernos dividem espaço com pequenas padarias tradicionais. E aromas tomam conta das ruas em bairros históricos. Mas existe algo que permanece constante em praticamente todo o território israelense: a sensação de que passado e presente coexistem ao mesmo tempo. Em poucos quilômetros, é possível encontrar ruínas romanas, fortalezas medievais, bairros modernos e centros tecnológicos avançados. Poucos lugares do mundo concentram tantos contrastes em um espaço tão pequeno. E talvez seja exatamente isso que torna Israel tão difícil de definir. Porque Israel não pode ser explicado apenas pela política, nem apenas pela religião, nem apenas pela história. Israel é uma combinação de tudo isso. Uma terra moldada por milhares de anos de encontros, conflitos, sobrevivência e transformação. Um lugar onde o deserto continua avançando lentamente, onde cidades antigas permanecem de pé, e onde cada pedra parece carregar alguma lembrança do passado. No fim, Israel permanece como uma das regiões mais complexas e simbólicas do planeta. Uma terra onde civilizações nasceram, religiões se espalharam, impérios desapareceram. E a história nunca realmente terminou, porque aqui, entre desertos, muralhas e cidades antigas,
O passado não ficou para trás. Ele continua vivo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo episódio.